No Saber Direito Debate deste fim de semana, o bate-papo é com o professor de Direito Empresarial Daniel Pinheiro. Na entrevista, ele fala sobre a história da família no ramo do direito e o motivo de ter escolhido o direito empresarial. No debate com a jornalista Flávia Metzger, Daniel Pinheiro explica o que é recuperação judicial e como são elaborados os planos em casos de falência. Veja também os livros indicados pelo professor. Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito empresarial. Nosso convidado é o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e professor Daniel Pinheiro de Carvalho. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado. Bom, aqui no Saber Direito Debate a gente sempre quer saber como é que surgiu esse interesse pelo direito. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Certo. Na minha família temos algumas pessoas que são profissionais do direito. O meu avô materno, por exemplo, além de ter sido advogado durante muitos anos, depois se tornou juiz, inclusive chegou a ocupar o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O meu avô paterno também era profissional do direito, era advogado, foi durante sua vida advogado, e a minha mãe também se formou em direito e é oficial de justiça perante a Justiça do Trabalho. E, além disso, durante os meus estudos no ensino médio, eu me vi com algumas possibilidades. De um lado, o direito, que a minha família já, inclusive, incentivava, tendo em vista que é uma área que possui um grande ramo de atuação. Posso ser advogado da União, posso ser analista do tribunal, tenho a possibilidade de ser promotor de justiça, juiz, enfim. As possibilidades de atuação são muitas. Posso ser advogado tributarista, advogado do direito civil, advogado na área penal. Então, é uma diversidade de temas que durante o meu ensino médio, pensando sobre essas possibilidades de escolha, eu estava dividido entre medicina e direito, e acabei optando por direito porque me daria esse leque de possibilidades. Eu sempre gostei de poder variar dentro da minha atuação profissional, de trabalhar com diversos temas. Nunca gostei muito de ficar muitos anos fazendo uma mesma coisa apenas. Eu gosto de dar uma variada para ampliar os horizontes, adquirir novos conhecimentos, e o direito possibilitava isso. Por outro lado, a medicina, eu ia me formar e ia ter uma especialidade e ia ficar naquela especialidade por todo o tempo. Inclusive, perguntei para um primo meu que é médico o que ele achava dessa dúvida, e a resposta dele me acabou de vez com qualquer possibilidade de fazer medicina. Ajudou na decisão. Ajudou na decisão. Que eu perguntei, estou em dúvida entre medicina e direito, o que você acha, primo? E ele falou, se você tem dúvida, não vire médico. Porque o médico tem que ter certeza daquilo que quer fazer, porque mexe com vidas e é uma atividade que realmente exige uma paixão, um amor muito grande, e realmente eu falei, não, se eu estou em dúvida é melhor eu ir para o direito mesmo, porque pelo menos eu tenho a certeza de que eu vou poder optar por vários ramos, como eu acabei optando na minha vida profissional mesmo. Já trabalhei em tudo quanto é área diferente. Já diversificou bastante. Já diversifiquei bastante. E por que o senhor escolheu essa área do direito, a área empresarial? Eu sempre gostei bastante de direito público, gostava um pouco de direito penal, e em relação ao direito empresarial, tive bons professores na faculdade que transformaram essa disciplina em uma das minhas disciplinas preferidas, inclusive mais do que direito constitucional, mais do que direito administrativo. Então, já na graduação, como eu tive bons professores, foi uma área que me despertou interesse. E eu vi também que é uma área que geralmente os alunos não gostam. A maioria dos meus colegas não gostam de direito empresarial. Então, quando eu comecei a gostar de direito empresarial assistindo às aulas, eu vi que, eventualmente, quem sabe no futuro, poderia tentar trilhar esse caminho de professor nessa disciplina também, que era algo que eu gostava já naturalmente. E quando tem menos profissionais que se interessam por aquela área, o mercado acaba sendo maior, professor? Acaba se abrindo mesmo, acaba se abrindo mais. Por exemplo, nos cursos que eu leciono, a primeira pergunta que me fizeram foram: você dá aula de direito empresarial? Eu falei, sim, eu ainda não era conhecido, não me conhecia em direito, e foi onde eu comecei lecionando mesmo, já com direito empresarial.
E é uma área bem extensa, né? Tem vários ramos que o senhor falou aqui durante a semana em direito societário, contratos, títulos de crédito, falência, entre outros temas. Né? Exatamente. Temos aí o direito societário, propriamente dito, que trata das espécies societárias, sociedade limitada, trata da sociedade comandita simples, trata da sociedade anônima, de todos os tipos previstos no Código Civil. Temos a área da propriedade industrial, que versa sobre os registros de marcas, registros de desenhos industriais e patentes de invenção de modelo de utilidade. Tem a área cambiária, que analisa os títulos de crédito, o que são títulos de crédito, quais são os requisitos de cada uma das espécies, quais são as classificações possíveis. E além disso, temos a Lei de Recuperação Judicial e Falências, que se preocupa com a preservação da atividade empresarial e com o pagamento das dívidas de uma empresa passando em dificuldades. E, por fim, temos a área também dos contratos mercantis, que analisa os contratos firmados entre sociedades empresárias com o objetivo de interação mesmo entre uma sociedade e outra na consecução das suas finalidades expressivas. Agora, o senhor falou aí que já atuou em diversos cargos. O senhor chegou a dar aula em salas físicas, mas hoje optou pelo meio virtual. O senhor dá aula pela internet, aulas online. Por quê, professor? Na verdade, acredito que seja mais uma estratégia do mercado mesmo. A maioria dos cursos está se especializando em cursos online, então houve essa migração natural. Ainda tem alguns tipos de aula que eu faço presencialmente, especialmente em revisão de concursos. Na véspera dos concursos, a gente faz uma aula presencial para vários alunos. Então, eu até prefiro aulas presenciais, porque na aula online nós não temos o feedback instantâneo dos alunos que possuímos numa aula presencial. Às vezes, especialmente no direito empresarial, que é um tema que os alunos já não gostam por natureza e muitas vezes não têm um domínio prévio do tema, às vezes, numa aula presencial, eu comentando algum precedente, algum aspecto do direito empresarial, verifico nos olhos dos alunos que aquilo ainda não ficou muito claro. Então, tem sempre a possibilidade de esclarecer um pouco melhor. Além disso, dá para fazer um pouco mais de momentos de descontração, você percebe se a plateia está pronta para responder a eventuais brincadeiras, se os alunos são mais sérios daquele curso, enfim. Já nas aulas online nós não temos essa interação, né? Sem contar que após a aula sempre tem interação dos alunos com os professores, que é excelente para receber os feedbacks e para estreitar os laços mesmo, enfim. E qual é a estratégia para um professor que dá aula online garantir que os alunos do outro lado ali vão estar prestando atenção? Quais são os truques que o senhor usa? Bom, eu posso dizer os truques que eu usava quando assistia aulas online, que acredito que facilitem mesmo para a manutenção da atenção durante toda a aula. A aula online tem tem muitos prós e alguns contras para determinados alunos. Alguns alunos são mais procrastinadores. Então, eles deixam para resolver as suas pendências no último minuto possível. Então, se eles sabem que tem uma aula online esperando eles para ser assistida a qualquer momento, eles acabam não assistindo essa aula e vão jogando para o mais perto possível do seu objetivo, seja um concurso, seja aprender algum tema. Enquanto na aula presencial, ele tem aquele dia para assistir, então ele vai. Por outro lado, a aula online possibilita que o aluno pause, pesquise aquele tema, vá na Constituição, vá na legislação, vá na jurisprudência do STJ e do STF e, com isso, acaba construindo um material de aula melhor, mais completo. Durante minha fase de estudos para concurso, quando assistia uma aula online, além de fazer as anotações de sempre do professor, eu pausava várias vezes, relia o que eu já tinha escrito, pesquisava alguns artigos, incluía no meu material, pesquisava a jurisprudência, incluía, de forma que eu saía daquela aula, que em tese durava 2 horas, mas que eu levava umas 3 horas e meia para assistir, com o conteúdo muito mais compreendido, muito mais dominado do que se eu estivesse simplesmente realizando um curso presencial. E uma estratégia para o aluno continuar mantendo a atenção durante a aula, além de fazer essas pausas que dão uma refrigerada no cérebro, mudam um pouco o foco, é, se possível, utilizar os sistemas de avançar o vídeo em velocidade mais acelerada, porque alguns cursos têm alguns professores que preferem falar de forma mais pausada. Então, se você tem velocidade na escrita, você pode assistir o vídeo na velocidade 1,5, 1,7, e com isso facilitar. Cada um faz o seu ritmo. Exatamente, cada um vai no seu ritmo. Bom, vamos fazer uma rápida pausa, professor? Vamos sim. O Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Até já.
Saber Direito Debate está de volta, hoje com o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Daniel Pinheiro de Carvalho, que também é professor de Direito Empresarial. Professor, esse último ano pegou os empresários de jeito com um problema sério, a crise econômica. Os profissionais que atuam nessa área tiveram mais trabalho com isso? Por um lado tiveram mais e por outro lado tiveram menos trabalho, porque não havendo muita atividade empresarial, a quantidade de contratos empresariais também diminui, então exige uma assistência jurídica menor em relação a esses temas. Por outro lado, os profissionais que atuam com a recuperação judicial de empresas e com a falência, esses possivelmente, muito provavelmente, tiveram um incremento significativo na demanda nos últimos anos. Pois é, vamos aproveitar então que o senhor falou de recuperação judicial e falência aí, para o senhor explicar um pouquinho o que é a recuperação judicial. A recuperação judicial é um procedimento que tem por objetivo possibilitar a recuperação daquela sociedade empresária, daquele empresário individual que está passando por dificuldades financeiras momentâneas. No âmbito dessa recuperação judicial, o interessado, que é o devedor, pode oferecer perante o Poder Judiciário um plano de recuperação judicial em que especifica quais são as possibilidades de solução da crise financeira em que ele se encontra. Então, às vezes, envolve o parcelamento de créditos, envolve a alienação de algum ativo específico, com o objetivo de possibilitar o pagamento aos seus credores. Esse plano tem que ser analisado por todos os credores. Se tiver alguma objeção apresentada por algum dos credores, vai ser submetido a uma deliberação em uma Assembleia Geral de Credores, e aí nessa Assembleia esse plano será ou não aprovado. E vale ressaltar que mesmo que o plano seja rejeitado na Assembleia Geral, em determinadas hipóteses específicas que a lei prevê, o juiz ainda assim poderá homologar aquele plano, apesar de ter sido rejeitado pela Assembleia de Credores. E o objetivo último é evitar que aquela sociedade empresária acabe deixando de existir. Ou seja, o objetivo é prestigiar o princípio que existe no direito empresarial, chamado o princípio da preservação da empresa. E nesses casos, na elaboração desse plano, ela é sempre feita por um profissional do direito empresarial ou tem apenas que ser acompanhada por esse profissional? É sempre importante que haja, sim, no âmbito da sociedade empresária interessada em realizar a recuperação judicial, um assessoramento por parte desse advogado. E o advogado irá, em conjunto com o setor contábil da sociedade, definir quais são as alternativas e as possibilidades possíveis. Tem um rol na lei de falência de opções que a sociedade empresária ou o empresário em recuperação pode adotar como tentativa de sair daquela crise. Então, esse acompanhamento é sempre muito bem-vindo e importante mesmo de ser buscado. E no caso de falência de uma empresa, tentou ali o plano judicial, não deu certo, a empresa foi à falência, como é que ficam os trabalhadores? Eles têm direito às verbas rescisórias? Sim, eles terão direito. E, inclusive, terão uma prioridade alta no recebimento desses créditos. A lei de falência prevê 3 momentos diferentes de pagamento de dívidas trabalhistas. Primeiramente, lá no artigo 151 da lei, estabelece que o trabalhador que tiver um crédito de natureza estritamente salarial, vencido nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, terá que ser pago tão logo houver disponibilidade em caixa. Esse é o primeiro crédito que tem que ser solucionado no procedimento falimentar. Além disso, há em seguida esses pagamentos do artigo 151, os créditos de natureza extraconcursal que estão previstos no artigo 84. E entre os incisos do artigo 84 há também uma ordem de prioridade. E o primeiro dessa ordem de prioridade estão justamente os créditos trabalhistas. Mas esses, no crédito extraconcursal, são referentes a serviços prestados após a decretação da falência. Porque quando se decreta a falência, não há a dissolução da sociedade empresarial, ela continua existindo para tentar alienar o máximo de ativos possíveis e obter o máximo de lucro possível naquele período de duração do procedimento falimentar para arcar com todas as suas dívidas. Então, esses profissionais que continuarem trabalhando após a decretação da falência,
gozarão de prioridade na ordem dos créditos extraconcursais. E pagos todos os créditos extraconcursais, não apenas os trabalhistas, mas todos os previstos no artigo 84, começa-se o pagamento dos créditos chamados concursais, que são sujeitos ao concurso dos credores. E, novamente, os créditos trabalhistas estão em primeiro lugar nessa ordem de prioridade. Bom, professor, agora falando de uma forma geral, quais são os maiores problemas no direito empresarial? Além de recuperação judicial, de falência, que a gente já falou aqui, o que mais que dá trabalho para vocês aí nessa área? Certo. O outro tema que é muito objeto de muita discussão judicial diz respeito ao conflito de marcas, a colidência de marcas com nomes empresariais, ou um concorrente querendo pedir a caducidade na marca de um outro concorrente para que ele possa explorar uma expressão parecida naquele contexto. Então, há muitos debates jurisprudenciais sobre direito de propriedade industrial, envolvendo marcas, envolvendo patentes, mas especialmente envolvendo marcas. Além disso, há uma grande discussão também na seara jurisprudencial acerca da recuperação judicial e das falências, mas já comentamos agora há pouco, e também de títulos de crédito, porque o novo Código Civil trouxe diversas regras gerais acerca dos títulos de crédito. E essas regras, às vezes, colidem com o que algumas leis especiais já prevêem para cada título em espécie. E no direito a gente diz que a lei geral posterior não revoga a lei especial anterior. Mas em alguns casos fica uma zona cinzenta, não se sabe se é possível aproveitar por analogia uma norma da lei tal ou se deverá ser aplicada a norma geral prevista no Código Civil. Então esse tema acaba sendo levado a debate também perante os nossos tribunais. Agora, o senhor atua no Ministério Público nesta área ou não? Não atuo nessa área no Ministério Público. Entrei recentemente no Ministério Público do Distrito Federal e as primeiras lotações, via de regra, são na área criminal. Então, já atuei em várias de violência doméstica familiar contra a mulher, já atuei perante juizados especiais criminais, já atuei em várias criminais normais, lidando com crimes de roubo, crimes de furto, crimes de receptação, crimes de porte de arma, e fiquei um longo tempo também trabalhando perante a vara do Tribunal do Júri, lidando com os homicídios intencionais, que são os crimes contra a vida intencionais previstos como competência dos tribunais do júri, não apenas homicídios, mas todos os delitos dolosos contra a vida previstos no nosso Código Penal. Mas o Ministério Público atua também na seara do direito empresarial e possui uma participação muito ativa no contexto falimentar e recuperacional. A lei de falências prevê algumas hipóteses de atuação do Ministério Público no procedimento falimentar. Além de realizar, como de praxe, a fiscalização do processo, atuando como custos legis, o Ministério Público pode, por exemplo, impugnar determinado crédito que foi inserido na lista dos credores, alegando, por exemplo, que está havendo alguma fraude entre a sociedade que está passando pelo processo de falência e um credor específico, na tentativa de tentar ilicitamente beneficiar um credor que depois repassará um valor para o sócio daquela sociedade falida, enfim. Então, tem essas possibilidades de acompanhamento, de inclusive interpor recursos, de realizar impugnações durante o procedimento falimentar e recuperacional. E no MPDFT temos uma promotoria especializada nesse tema, inclusive. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo. O Saber Direito volta daqui a pouco, dentro de instantes. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nosso convidado de hoje é o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Daniel Pinheiro de Carvalho, que também é professor de Direito Empresarial. Professor, o senhor falou aqui sobre várias áreas, sobre várias peculiaridades do direito empresarial. Isso significa que quem está na área tem que estudar muito, né? Exatamente, precisa mesmo estudar bastante. Bom, então nós vamos falar um pouquinho aqui da bibliografia que o senhor trouxe. O primeiro livro é o Manual do Direito Comercial, do Fábio Ulloa Coelho. Por que o senhor escolheu este livro? Esse manual do Fábio Ulloa já é um livro clássico, um livro tradicional mesmo, dos estudantes de direito em geral. É um livro muito objetivo, possui
poucas páginas dentro do contexto em geral, possui para um livro de direito ele é até pequeno, né? Exatamente. Então, é um livro de fácil entendimento para quem está começando os estudos de direito empresarial. O Fábio Ulloa possui obras específicas sobre cada um dos ramos do direito empresarial, em que tece muitos detalhes sobre cada ramo específico, mas esse manual consolida de uma forma mais objetiva, de uma forma mais simples para quem está começando, os principais fundamentos do direito empresarial. Como o próprio Fábio Ulloa descreve, é um manual, ou seja, um livro para o aluno carregar na mão mesmo, para que possa tirar dúvidas mais objetivas, mais céleres dentro do direito empresarial. E a leitura é fácil? É um livro de direito, como eu disse, os alunos não gostam muito de direito empresarial. Mas para quem gosta... Acho um tema difícil, uma série meio espinhosa, mas certamente é um livro para quem gosta, para quem tem uma base já previamente formada, um livro de muito fácil entendimento. Um livro bom para quem quer começar mesmo a se aprofundar nessa área. Então, vamos pegar o próximo aqui, que é o Direito Societário, Sociedades Anônimas, que é coordenado pela Maria Eugênia Reis e pelo José Marcelo Martins, além de vários outros autores aqui. Por que esse, professor? Esse é um livro já mais especializado. É um livro oriundo do programa de pós-graduação de uma instituição renomada no nosso país, e ele versa sobre temas específicos dentro de sociedades anônimas. É um livro, portanto, especializado, com artigos de variados autores, que abrange questões específicas e muitas vezes com aspectos práticos da atuação dos profissionais que lidam diariamente com as sociedades anônimas. Bom, por último, nós temos aqui, esse aqui já é maior um pouquinho, né, professor? Isso. É o Direito Empresarial, do André Luiz Santa Cruz Ramos. Por que este livro? É um livro que é muito recomendado, especialmente para quem tem interesse em concursos públicos, porque possui dentro dele uma jurisprudência atualizada do STJ, possui gráficos também e quadros esquematizados, e além de terem questões de concursos públicos anteriores. Então, para quem está estudando, é um livro bem esquematizado, um livro bem pronto para quem quer se preparar. Inclusive, esse doutrinador possui um outro livro de direito empresarial, chamado Direito Empresarial Esquematizado, que é ainda mais voltado para concurso do que esse livro cujo título é simplesmente Direito Empresarial. Ambos são muito bons. Seria uma espécie de complemento, então, com exercícios, professor? Sim. Bom, além desses aqui que o senhor falou, mais algum que o senhor indica para os alunos? Como mencionei, tem o Direito Empresarial Esquematizado, do André Luiz, que eu não cheguei a trazer, trouxe esse principal dele, que também é um livro muito bom, muito didático para quem quer estudar e se preparar para um concurso público. Vale muito a pena a leitura. E nessa área existem muitos bons autores? É fácil encontrar bibliografia? Ou como é uma área que nem sempre os alunos gostam, tem menos acesso? Há grandes autores de direito empresarial mesmo, tem muitos doutrinadores excepcionais dentro dessa área, mas os que mais se destacam do ponto de vista de quem está querendo aprender direito empresarial pela sua didática e pela facilidade de entendimento são justamente o Fábio Ulloa e o André Luiz Santa Cruz, são os principais que qualquer concurseiro vai ter para estudar direito empresarial. E o senhor, além de professor e além de todos os outros cargos que o senhor já exerceu, o senhor já tentou uma incursão aí também na carreira de escritor? Sim, já fui autor de alguns livros de questões comentadas. Então, temos alguns cursos preparatórios para concurso que gostam de elaborar um material que comente as questões de concursos passados ou mesmo questões autorais. Então, já publiquei, por exemplo, os livros, embora eu seja promotor, eu fiz parte como coautor do livro Vou Ser Juiz 1 e 2, que tem questões escritas pelos próprios professores, pelos próprios autores e comentadas dentro de todos os ramos do direito, e a parte que me coube foi a de direito empresarial. Então, temos ali algumas questões comentadas por mim. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber quais são as dicas que o senhor deixa para quem se interessa por essa área do direito empresarial, por quem está estudando aí para concursos. Bom, a minha primeira dica é que realmente assistam todos os cursos já gravados e disponibilizados do programa Saber Direito. Temos ali vários cursos excepcionais com professores muito bons, esmiuçando cada um dos ramos do direito empresarial. Já é um bom começo. Além disso, tem que se dedicar bastante na leitura dos livros e em acompanhar a jurisprudência do STJ, porque de tempos em tempos há verdadeiras
inovações jurisprudenciais que, inclusive, vão no sentido contrário ao texto expresso de lei. Mas não é uma crítica que eu faço, não. São decisões muito pertinentes que, à luz de outros princípios da área do direito empresarial, faz uma releitura de alguns dispositivos previstos na legislação. Então, vale a pena acompanhar também os informativos do STJ, os informativos do STF, além da leitura da bibliografia recomendada. Professor, muitíssimo obrigada pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço. E o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem.